marcar o maior número de gols possível em São Januário. Nada de levar gol em casa. Haja fôlego no treino do Flamengo e tem novidade, tem gente chegando para reforçar o time. O zagueiro Gustavo. Alô, cheguei. Boa tarde, amigos. Começando mais um Jogo Aberto Rio, só falando do futebol carioca. Paciência. Este é o grande reforço do Vasco logo mais no jogo com o Avaí. Como falou o Rui aí, tem que fazer um número de gols maior, se meter 2-0, 3-0, nada de tomar gol, para na outra semana em Floripa ir com mais tranquilidade. Agora, a gente sabe que São Januário tem que ser o caldeirão do Vasco e não o local onde a torcida começa a cobrar, impaciente, com um gol que não sai, e o time fica mais nervoso ainda. Aí vira torcida pro Avaí. Por isso, alô galera vascaína que vai lotar logo mais São Januário. Toda a paciência, toda a força, e eu estarei lá torcendo pelo Vasco, torcendo pelo Rio. Primeiro destaque do repórter da Rádio Globo, Cláudio Perrot. Boa tarde, Zé Carlos. Boa tarde, amigos. O meu destaque inicial é Ronaldinho Gaúcho, que vem comprovando, foi ontem a Buenos Aires participar do programa líder campeoníssimo de audiência Bailando por um Sonho. Participou, não dançou, bateu bola com o apresentador, o Marcelo, e retornou ao Rio de Janeiro. Hoje pela manhã, exatamente às 9h40, ele entrou com o automóvel dele e a comitiva de seguranças e participou normalmente do treino do Flamengo. Agora, é aquela coisa, né? Jatinho alugado, foi lá, pegou o cachezinho dele, deve ter sido assim, 100 mil, 150 mil dólares, porque ele não iria lá de graça. Pode ter essa certeza, né, Carlos? E se fosse de graça, ele ia bailar 2 vezes, né? Agora o recado é do Canhotinha. Muito boa tarde, garotinho. Boa tarde, Perrot. Boa tarde, amigos. Bailar desse jeito é festa, não? Agora, olha aqui. Vasco, eu vou estar lá hoje também junto com você. Estaremos lá. E torcendo, vou de trava alta e caneleira. Vou pro jogo, naturalmente. É difícil, mas o que é fácil nessa vida? Diz pra mim. Dá pra ganhar? Dá pra ganhar. Dá pra fazer 3 gols? Dá pra fazer os 3 gols. Por que não? E por que não acreditar? Essa é a história importante. Dentro das 4 linhas, a galera acredita, como nós também acreditamos. E a galera que vai para torcer também tem que acreditar, tá certo? Lotadinho, pressão na galera e vamos meter os 3 gols que nós estamos precisando. E gritando o tempo todo. O Vasco busca a vitória com o maior número de gols em São Januário para administrar depois o resultado lá em Floripa. Rui Guilherme. Quando a bola rola, são 11 contra 11. É desse jeito o pensamento para esta noite. O apoio da torcida é importante e fazer valer o fator campo é fundamental. O ritmo, quem dita são os jogadores. Eu acho que se a gente começar bem, mostrando que quer vencer com um bom futebol de qualidade, com força, pegada, a torcida vem junto. Então isso é muito importante. Acho que a torcida está de parabéns pela apresentação que fez no último jogo, nos apoiou bastante mesmo. A gente saindo perdendo, isso foi fundamental. Surpreender o adversário em uma jogada, na bola parada e na velocidade. Mas atenção acima de tudo. O adversário eliminou recentemente o São Paulo. À exceção da primeira fase, as demais o Vasco decidiu em casa. Contra o Avaí, a situação se inverte. Por isso o time quer fazer o maior número de gols possível em casa, para em Florianópolis conseguir administrar o resultado. E em São Januário, nada de levar gol. Procurar tentar achar um equilíbrio de você poder atacar, mas sem sofrer gol. Porque realmente quando você sofre um gol dentro de casa, é um pouco mais complicado. Ele conhece bem a posição. Foi zagueiro onde se consagrou e chegou à seleção brasileira. Falo do técnico Ricardo Gomes, que gostou bastante da dupla Dedé e Anderson Martins ter sido escolhida a melhor do Carioca. Sinal de segurança para o time. Individualmente são excelentes jogadores
E na zaga tem muito isso, não só nas duplas, né? Dupla de volante, de atacante, quando você joga desta forma. Mas é impressionante como eles conseguem utilizar tanto a força física como a qualidade técnica. E para o Ricardo Gomes não tem favorito hoje. Você concorda, Perro? Eu concordo sim, por entender que a equipe do Avaí já eliminou o São Paulo, já eliminou o Botafogo e é um time que, sabe, aprendeu a jogar esta competição. Eu estou de acordo. Agora, quando o Ricardo Gomes faz referência aí à qualidade da dupla de zaga, eu estou de acordo com ele e lembro que na época que ele jogava, ele era extremamente técnico e ao lado dele tinha o Vica, que era vigoroso, ou mesmo o Duílio. Quer dizer, para a dupla de zaga, nada melhor do que um cara técnico e o outro vigoroso. Só que o Vasco tem dois que são técnicos e também o Anderson Martins mais vigoroso. Agora, o Eduardo Costa vai fazer falta ao time do Vasco hoje, Rogério? Vai entrar o Gilmar. Exatamente, eu acho que sim. Né? Ele é titular. Mas eu acho que a preocupação não é essa. A preocupação é do meio do campo para frente. Né? Porque o meio do campo, como disse muito bem o Felipe ali, o meio do campo forte, pegador, mais inteligente no toque de bola, ele acrescenta muito ao ataque e defende também os seus zagueiros. Esse pedaço de campo é importantíssimo. Agora, o treinador ainda tem, né, uma coisa boa a favor dele. Ele poderá entrar até com 2 homens de frente, enfiados lá, tá certo? Os 2 centroavantes. Como é que é o nome do... Alexandre e Elton. Alexandre e o Elton. Os 2 centroavantes enfiados lá, tá certo? E a galera chegando. Ainda pode com isso. Como opção, né? Com o Bernardo também. Como opção, exatamente. Como o Bernardo. Mas a opção dele, quer dizer, ele tem grandes opções. Então o time do Vasco é o que eu discuto aqui. Vocês já escutaram eu falar isso quantas vezes. O problema do Vasco não é o time do Vasco. O bom é o elenco do Vasco. Então ele pode, né, mexer com as peças todas, tanto na defesa, quanto no meio do campo, quanto no ataque. Isso é importante. Importante a gente repetir, você que vai a São Januário, aquele grito, aquela força para o time do Vasco o tempo todo, que o Vasco tem que fazer de São Januário o Caldeirão, até para promover os jogos que ele tem mando de campo. O estádio de São Januário é moderno e comporta realmente um espetáculo de grande apelo, ao contrário do que às vezes pensava a CBF. O Vasco tem condição de jogar com o Flamengo, com o Botafogo, dentro de São Januário. Vai jogar inclusive o Fluminense com São Paulo agora, em São Januário, domingo que vem, às 6h30. O estádio de São Januário está mais remodelado ainda e é muito melhor que a Vila Belmiro. Perro conhece. Nenhuma dúvida, Zé Carlos. A Vila Belmiro é um caos para se trabalhar. Sem contar que nós, profissionais de imprensa, sofremos quando a gente é identificado como profissional de outro estado, eles ficam jogando tudo lá de cima da arquibancada. São Januário tem plenas condições e eu tenho viajado por esse Brasil afora, participando, acompanhando o Flamengo em jogos da Copa do Brasil e tenho visto que São Januário está muito, mas muito acima dos outros estádios que eu frequentei, Zé Carlos. E para você, Vasco e Avaí, hoje a partir de 9h30 da noite na tela da Band, no relato do Theo José, comentários do Edmundo e reportagens de Fernando Fernandes e Sandro Gamba. Olho no Rio, olho no Vasco, olho na Band. O Vasco pode ganhar de 2-0, de 3-0. Você acredita que o Vasco se classifica, ô Gerson? Eu acredito na classificação do Vasco. Tem que fazer hoje o jogo dele, porque lá na ressacada é complicado. Ele sabe disso, mas tem tudo para ganhar o jogo. Coritiba ou Ceará, Perro? Acho que dá Coritiba. Eu quero lembrar que o Vasco está invicto a 15 partidas. É bem verdade que vem de 4 empates consecutivos, Zé Carlos. O Rio de Janeiro é isso, a nossa cidade maravilhosa, cheia de alegria e saúde. E a Drogaria Venâncio cada dia se orgulha mais de estar aqui. Venha nos conhecer, Tijuca, Vila Isabel, Centro, Copacabana, Leblon, Meier, Barra e Jacarepaguá. Ou ligue para entregas em domicílio 3095.000. Venâncio, a sua drogaria carioca. Oferecimento Eparema.
A natureza sabe o que é bom para a digestão. Heparema é um medicamento composto de boldo, cáscara sagrada e ruibarbo, que atua no fígado e facilita a digestão de alimentos gordurosos através da eliminação da bile. Heparema, a escolha natural da boa digestão. Hoje, 18 de maio, quero cumprimentar o Ivan Fogli, diretor da Band lá em Barra Mansa, acompanhando a galera toda ali do Vale do Paraíba, curtindo e cumprimentando o Ivan Fogli, ele que é o diretor da Band em Barra Mansa. Rápido intervalo, na volta tem mais, só falando do futebol carioca, não sai daí não. Haja fôlego no treino do Flamengo e tem novidade, tem gente chegando para reforçar o time, o zagueiro Gustavo.